Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Nesta temática e especialmente neste vídeo, conheceremos o que é a demarquia, os três principais obstáculos à sua implantação e os três grandes desafios que representam a remoção desses obstáculos para que tenhamos a tão sonhada e desejada demarquia. Demarquia, gente, é a verdadeira democracia que tanto queremos. Veremos também a importância de um programa de governo ético e bem elaborado, enquanto síntese da vontade soberana de uma nação, como condição imprescindível para que tenhamos uma genuína demarquia, ou genuína e verdadeira democracia. O que é demarquia? A verdadeira democracia. Perguntamos: quem deve decidir sobre o que fazer com os recursos e o dinheiro do Estado? Todas as pessoas que contribuem ou apenas um restrito grupo de indivíduos? A resposta é óbvia. Se somos uma sociedade composta de cidadãos e todos nós contribuímos com nossos impostos para a manutenção do Estado, logo, todos nós temos o direito de participar da decisão sobre o que fazer com os nossos recursos e o nosso dinheiro confiados ao Estado. Isso, gente, é demarquia. O contrário é oligarquia. A demarquia é o regime de governo cuja característica principal é a efetiva participação de todos os cidadãos e cidadãs deliberando sobre o que fazer com os recursos e o dinheiro da nação confiados ao Estado para aplicação exclusiva em benefício da nação e dos seus cidadãos. Importa esclarecer que a efetiva participação de todos os cidadãos e cidadãs deve acontecer antes, durante e depois da gestão governamental, alcançando desde a definição dos limites e prioridades orçamentárias até a execução final das políticas públicas pelo governo. Neste conceito de demarquia, observamos 5 elementos que, para a prática demárquica ou a prática democrática, como queiram, precisam ser bem definidos. São eles: primeiro, os cidadãos; segundo, o Estado; terceiro, o governo; quarto, o dinheiro e demais recursos da sociedade, ou dos cidadãos, ou nosso dinheiro; e 5, o que fazer com o dinheiro e recursos da sociedade, ou seja, que pertence aos cidadãos, que está sendo confiado ao Estado. No vídeo POL 6 da temática política, ali falamos sobre o princípio da cidadania e deixamos muito claros os conceitos de Estado, governo e cidadão. Nos vídeos da temática economia, conceituamos e classificamos as riquezas e provamos as suas suficiências para atendimento das necessidades básicas humanas. Nos vídeos da temática finanças, que tratam sobre orçamento e participação social, e mais adiante no vídeo POL 10, que trata do mapa da mina de dinheiro, falamos sobre dinheiro e recursos e mostramos a imensa dimensão desses recursos colocados nas mãos dos governos para eles exercerem as suas soberanias e cumprirem as suas missões. Missões, aliás, explicamos, que consistem em prestar serviços à sociedade, à nação, aos cidadãos que somos nós, a você, a mim, às nossas famílias. E que serviços são esses? São aqueles serviços especialmente voltados para o atendimento das nossas necessidades básicas. Necessidades essas que são essenciais para que tenhamos uma vida digna. Mas também alertamos para o grande perigo
que essa imensa quantidade de dinheiro, recursos e poder concentrado nas mãos dos governos oligárquicos representaria para os cidadãos e para a nação. No vídeo POL 3, onde tratamos sobre o tema o que é soberania, ali mostramos as cautelas que devemos ter nos processos de delegação de poderes, por mais simples que sejam os poderes a ser delegados, e acrescentamos: se cautelosos deveremos ser com as delegações mais simples, muito mais criteriosos deveremos ser em relação aos casos mais complexos, como é o processo de delegação de poderes para o exercício da soberania delegada nacional aos nossos representantes no poder constituído nacional. Explicando um pouquinho melhor, pessoal, quando eu falo processo de delegação de poderes para exercício da soberania delegada nacional, eu estou dizendo o poder que nós entregamos nas mãos dos governos, né? E quando eu falo de poder constituído nacional, é exatamente do governo e dos nossos representantes de que estamos falando. Vimos neste preâmbulo que a implantação da demarquia é algo há muito tempo desejado por quase toda a sociedade, mas que ainda hoje se defronta com 3 grandes obstáculos. Pessoal, quando falamos que quase toda a sociedade deseja há muito tempo a demarquia, é porque não é a sociedade toda que deseja. Existe uma parte ligada à oligarquia, que logicamente está se beneficiando dos recursos do Estado, que não querem que venha a demarquia, tá? Porque a demarquia vai nos trazer o nosso dinheiro de volta, vai nos dar poder, vai nos dar condição de uma vida digna. E eles não querem. Por isso que não é toda a sociedade. Existe uma pequena parte da sociedade que quer manter a oligarquia. Esses 3 grandes obstáculos ensejam 3 grandes desafios que implicam em ações voltadas para a remoção dos obstáculos e para a abertura simultânea do caminho que permitirá o advento do novo, que é a demarquia, e dos benefícios que só ela pode nos proporcionar. E aí vocês me perguntam, que obstáculos e desafios são esses? Obstáculo primeiro, a impossibilidade de coexistência de 2 regimes de governo antagônicos no mesmo sistema. Veja só, você, se quiser saber detalhes a respeito disso, vá e assista ao vídeo C03, que também, como os demais já mencionados, estão lá postados no YouTube e também no site da Unimérito. E o site é www.unimerito.com. Desafio primeiro: conciliar a implantação da demarquia com uma oligarquia em pleno funcionamento. Como fazer isso? Obstáculo segundo: a falta de experiência, conhecimento e de cultura demárquica ou cultura democrática. Nós não temos experiência em democracia, né? E o desafio é o quê? Saber onde, quando, por onde e como começar a implantação da demarquia sem termos experiência nessa área. Obstáculo terceiro: a perda de controle sobre a gestão pública, que enseja a quanto mais tirania institucionalizada dos governos. Quando eu falo tirania, eu estou falando da corrupção, da injustiça e da violência dos governos contra os cidadãos e a nação. E qual é o desafio nosso para resolver essa questão? É continuar delegando poder e soberania aos governos, porque é necessário, né? Isso sem perder o controle sobre as suas ações e sobre o poder e a soberania a eles delegados. Desafio número 1, para remover o obstáculo número 1. O desafio número 1 a ser encarado é conciliar a implantação da demarquia com uma oligarquia em pleno funcionamento. Isso diante da absoluta impossibilidade de coexistência de 2 regimes de governo antagônicos no mesmo sistema. Partindo-se da premissa de que a oligarquia só subsiste em face da desorganização do poder constituinte nacional, que é o poder maior da nação, a solução será a organização desse poder
a ser realizada dentro de um ambiente adequado para esse fim. Esse ambiente, pessoal, é uma Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética. Por que Assembleia Nacional Constituinte? Porque ela é o único ambiente onde os cidadãos e cidadãs, que são os donos do Estado e do país, podem reunir-se para, usando das suas soberanias originárias, que são perpétuas e indelegáveis, decidirem soberanamente sobre todos os assuntos nacionais, só tendo que dar satisfação dos seus atos só a Deus e a mais ninguém. Por que popular? Porque só o povo, a nação, gente, a sociedade, as pessoas, né, é quem tem o poder maior. E, enquanto donos do país e do Estado, têm o direito de participar, deliberando e decidindo sobre tudo o que diga respeito aos seus anseios e interesses. Por que ética? Porque a ética é a única vacina que tem o condão de exterminar a tirania institucionalizada, formada pela trilogia corrupção, mais injustiça, mais violência, que advém do princípio moral do individualismo, que é o grande mal que hoje acomete toda a humanidade. E aqui, pessoal, eu quero só lembrar que quando eu estou falando de ética enquanto princípio moral, eu estou falando da ética como sinônimo de amor. Aquele amor que nos foi ensinado pelo mestre que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ética, nesse caso, é sinônimo de amor. Convém esclarecer que uma Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, além do poder de manter-se isolada do sistema e do seu regime de governo em vigor, também pode criar e implantar um novo sistema e um novo regime de governo, bem como exterminar e substituir o sistema viciado pelo novo sistema que ela pretender instituir. Desafio número 2 para remover o obstáculo número 2. Diante da falta de experiência, conhecimento e de cultura demárquicas ou cultura democráticas, sobrevêm as dúvidas sobre onde, quando, por onde e como começar. Enfim, como dar início à implantação da demarquia. No entanto, a partir do ato de convocação da Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, ocorrida em Brasília no dia 21 de setembro de 2014, as dúvidas já começaram a se dissipar e as respostas também já começaram a aparecer. Por exemplo, sobre onde e quando começar, a data da convocação da Assembleia Nacional Constituinte e o seu local já responderam a essa questão, restando agora responder por onde e como começar a construção da demarquia e, obviamente, a abertura da participação de todas as pessoas. Todas as dúvidas serão esclarecidas e todas as respostas serão dadas no curso da caminhada, que ora se inicia. Isso pelo projeto da Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, que cuidará de conscientizar, capacitar e organizar a todos, passo a passo, durante a execução da obra que levará à sua construção. A demarquia, meus compatriotas, como veremos, é uma obra sempre em construção, inacabada e perene, que cresce de braços dados com o progresso, com a liberdade e com a participação social. De tal modo que, quanto mais liberdade e participação social, mais capacitação, mais progresso e mais demarquia, que é a verdadeira democracia. Desafio número 3 para remover o obstáculo número 3. Ante a tirania, quanto mais dos governos, formada pela trilogia corrupção, injustiça e violência institucionalizados, emerge como um grande desafio continuarmos delegando os necessários poderes e soberania aos governos para cumprimento de suas missões, sem perdermos o controle sobre as suas ações
praticadas mediante o uso do poder e da soberania a ele delegados, como está acontecendo agora. Nós delegamos poder aos nossos governos, estão vendo aí os escândalos acontecendo e a gente de braços cruzados, querendo fazer alguma coisa, mas sem saber o que fazer. A Assembleia Nacional Constituinte vai nos ensinar como é que nós vamos só passar o cabresto nessa coisa, como é que nós vamos controlar os nossos governos para que eles atendam às nossas necessidades e cumpram bem as suas missões. Chegamos agora diante de uma matéria de suma importância para o correto exercício da cidadania com soberania, numa demarquia, e que é o processo de delegação de poderes e soberania pelo cidadão aos governos para o cumprimento das suas missões à frente do Estado, sem risco de perda do controle sobre as ações dos governos. Aqui vale relembrar, de modo sintético, o conteúdo do vídeo POL 03, onde tratamos do tema o que é soberania, nos quadros a seguir, onde apresentamos os dois gêneros, as 4 espécies de poderes e as respectivas soberanias. Neste primeiro quadro está ali o ser humano como poder constituinte, e existem 2 gêneros de poder: o poder constituinte originário do cidadão e o poder constituinte originário da nação, que resulta do somatório dos poderes constituintes individuais, ou seja, dos poderes constituintes originários dos cidadãos. Observemos no quadro a seguir que dos poderes constituintes originário, individual e nacional, acima expressos, emanarão as 2 outras espécies de poder a seguir. Aqui temos agora 4 espécies de poderes. O poder constituinte originário individual, que é indelegável, de onde emana o poder constituído delegado individual, que é o mandato temporário. E o poder constituinte originário nacional, o poder da nação, que é indelegável, dele emana o poder constituído delegado nacional, que é o mandato temporário. É aí esse poder delegado nacional, poder constituído, é exatamente o que nós delegamos aos nossos governos. É o item 4. Temos aqui à esquerda as 4 espécies de poderes. Observemos no quadro a seguir que de cada uma dessas 4 espécies de poder emanam 4 espécies de soberanias a saber. Está ali, do poder constituinte originário individual, que é indelegável, emana a soberania originária individual, que é perpétua. Do poder constituinte originário nacional, que é indelegável, emana a soberania originária nacional, que também é perpétua. Do poder constituído delegado individual, que é um mandato temporário, emana a soberania delegada individual, que também é temporária. E do poder constituído delegado nacional, que é um mandato temporário, emana a soberania delegada nacional, que também é temporária. Foquemos agora o tema soberania delegada nacional, ou seja, aquela soberania que nós delegamos aos governos, junto com o poder delegado constituído. A soberania delegada nacional é a que os teóricos da soberania costumeiramente chamam de soberania do Estado. Na prática, essa soberania é a propriedade emergente contida no poder constituído da nação, a qual é delegada pela nação aos governos para gerirem o Estado. O Estado é uma pessoa jurídica, um ser abstrato, fictício e desprovido de ânimo próprio para exercer poderes com soberania. Quando equivocadamente falamos em poder do Estado, em verdade, é do poder do governo que estamos falando. Os governos, estes sim, têm ânimo próprio porque são constituídos de um conjunto de pessoas físicas, aptas, portanto, a exercerem, após receberem da nação, na condição de seus representantes, a delegação do poder denominado poder constituído nacional. O poder constituído nacional é um poder derivado, criado pela nação, enquanto titulado poder constituinte nacional, e que, ao ser delegado aos governos, leva consigo a propriedade emergente e inerente, que é a soberania delegada nacional. Esta é delegada porque emerge de um poder igualmente delegado. O processo de delegação de poderes
para o exercício da soberania delegada nacional aos nossos representantes no poder constituído nacional, no Brasil e em várias partes do mundo, se consuma nas eleições pelo exercício do voto, que é a manifestação do querer do cidadão. O momento da eleição e do exercício do voto, portanto, em face das repercussões e impactos que causa na vida nacional, exige de todos os cidadãos que são eleitores preparo e muita responsabilidade, razão pela qual precisaria ser revestido de cautelas e cuidados para evitar a leviandade e a banalização do voto. Nesse aparentemente simples ato de votar, o titular do poder constituinte originário individual, que é o cidadão eleitor, está passando uma procuração para um candidato que, a partir daí, passará a exercer um cargo investido do poder constituído nacional. Essas conclusões são elucidativas e explicam por que foi no processo de delegação de poderes que nós, os detentores dos poderes constituintes, individual e nacional, ao nomearmos os nossos representantes para o exercício dos poderes constituídos, individual e nacional, cometemos os grandes equívocos da humanidade ao longo dos tempos. A esses erros podemos acreditar, primeiro, o exercício arbitrário da soberania nos regimes autoritários, como as monarquias e as oligarquias. 2. Os desvios de finalidades dos estados. 3. A tirania dos governos manifesta em forma de corrupção, injustiças e violências contra cidadãos e nações. No processo de delegação de poderes, importa considerar, antes de tudo, que o titular do poder constituinte, que somos nós, os cidadãos, ao credenciar um representante para o exercício do poder constituído, mantém consigo intacto todo o poder constituinte originário, que é perpétuo e indelegável. Dessa forma, o credenciamento concedido pelo representado ao representante, seja qual for a modalidade, forma ou regime de governo em que ocorra, ele delega, transmite ou transfere tão somente poderes condicionados, parciais, específicos e temporários, ao qual denominamos mandato. Na prática, o mandato sempre foi e continua sendo uma delegação para o exercício temporário do poder constituído e jamais do poder constituinte. Diferente de como afirmou Hobbes e outros teóricos da soberania, esta não é e nunca foi uma delegação de poder a um soberano ou Estado em caráter incondicional, ilimitado, inespecífico ou irreversível. Para que tenhamos um governo ético à frente de um Estado ético, no processo eleitoral, no exato momento do voto, os poderes a serem delegados já deverão estar explícitos de forma muito clara para o perfeito conhecimento e entendimento do cidadão eleitor quanto às suas causas, razões e repercussões. O mandato outorgado deverá restringir e condicionar o exercício dos poderes ao cumprimento de um programa de governo previamente elaborado, conhecido, aprovado e vinculado ao atendimento dos direitos dos cidadãos que o delegaram. Numa demarquia, um programa de governo bem debatido, elaborado, com a participação efetiva de toda a nação, ou seja, de todas as pessoas, conhecido, aprovado e vinculado ao atendimento dos anseios e direitos dos cidadãos, representa a síntese do que chamamos vontade soberana da nação. Por essa razão é que o programa de governo se constitui o farol, que orienta os passos da gestão pública rumo à excelência, definindo a estrutura organizacional dos partidos políticos, dos governos e do Estado éticos, para que todos se ajustem aos ditames da vontade soberana da nação. Isso, gente, é demarquia. Na demarquia, o programa de governo representa a síntese da vontade soberana da nação.
e o ato de votar representa o querer nacional, que só deve se manifestar para aprovar essa vontade nacional quando ela estiver formalmente expressa num programa de governo. Não é só de boca não, viu gente? Não é só discursinho de palanque não. Tem que ser escrito, tem que ser registrado, tem que ser formal. E o governo tem que ser obrigado a fazer aquilo sob pena de, levar um chutezinho muito bem dado pela sociedade. O voto, portanto, numa demarquia, deve ser para escolher o programa de governo que melhor contemple formalmente, ou seja, por escrito, os interesses do cidadão eleitor. E nunca para familiares, amigos, compadre, candidato, político, partido ou quem quer que seja. Ou seja, o voto é para o programa de governo e para mais nada. Tá? Ou seja, eu vou votar neste programa de governo porque ali estão os nossos interesses. Tá? É assim que tem que ser feito. Para que tenhamos uma ideia mais clara da repercussão e dos impactos causados pelo aparentemente simples ato de votar, vejamos o elenco dos gigantescos poderes que no momento do voto estão sendo delegados aos nossos governos e representantes. Por exemplo, poder de cunhar e emitir moeda. Olha, gente, a emissão de moeda é a prerrogativa mais importante do Estado. Sem emissão de moeda não temos investimentos, não temos progresso, não temos trabalho, não temos geração de emprego e renda, não temos crescimento, não temos desenvolvimento econômico e social. Ora, ao delegarmos ao Estado o poder de cunhar e emitir moeda, nós estamos entregando na mão dele o destino da economia, o destino das nossas próprias vidas. Poder para decidir sobre os nossos empregos. Ao entregarmos aos governos o poder para decidir sobre os nossos empregos, vai estar ali a decisão se nós vamos estar empregados ou desempregados, se a nossa família, se os nossos amigos, se todas as pessoas estão empregadas ou desempregadas. Portanto, é um poder extraordinário que é concedido ao governo à frente dos estados. Poder para decidir sobre os nossos salários. Ao escolhermos os nossos governos, delegarmos a ele a autoridade para tanto, nós estamos concedendo a ele que ele decida sobre os nossos salários. E se nós não fizermos isso de maneira consciente, o que vai acontecer? Salário mínimo, R$ 788. Salário dos nossos representantes, R$ 30 mil. Noutras palavras, nós somos os donos do país, somos, portanto, os patrões, e os nossos representantes, os nossos empregados. As coisas então se inverteram. Os salários dos empregados estão maiores do que os salários dos patrões. Poder para decidir sobre as nossas aposentadorias. A gente trabalha a vida inteira e quando chega o final da nossa vida, um momento de descansar, um momento de repousar, um momento até de manifestar os nossos talentos e ajudar a sociedade com as nossas experiências, o que é que acontece? Estão sendo desviados os recursos das nossas aposentadorias e criado dificuldades imensas para as pessoas se aposentarem. Eu vou citar só o meu exemplo pessoal. Eu completei agora 65 anos e fui me aposentar. E o que aconteceu? Só para agendar o dia em que eu vou apresentar os papéis para me aposentar, marcaram 60 dias. Só para chegar lá e entregar os papéis. E depois de recebido esses papéis, vai ser analisado se eu tenho direito ou não. Eu vou ter que esperar 3, 4, 5 ou 6 meses para começar a receber essa aposentadoria. E essa aposentadoria eu não sei se vem de R$ 700, de R$ 1.000, de R$ 500, de R$ 300, eu não sei quanto é que vem. É o que a gente disser, eu tenho simplesmente que aceitar, ok? E se eu não quiser me conformar, vou ter que entrar no judiciário e aí vou esperar o resto da minha vida, mais outro tempo de aposentadoria para poder conseguir resgatar os meus direitos. Esse é um poder que estamos colocando na mão dos nossos governos e os aposentados, as pessoas que estão próximas das aposentadorias, precisarão abrir os olhos, vir para a Constituinte para nós resolvermos essas questões. Poder para decidir sobre o crédito das nossas empresas. Veja bem, os empresários nacionais que estão a necessidade de créditos para investimento e capital de giro vão ter que se humilhar aos bancos para obter recursos que são deles mesmos, né? E com essas dificuldades no crédito, as taxas de juros elevadas, o que está acontecendo? As nossas empresas estão tendo sérias dificuldades para crescer e se desenvolverem, enquanto as empresas multinacionais recebendo créditos e subsídios e incentivos dos nossos governos e dos governos
dos seus países de origem, estão aqui desnacionalizando a nossa economia. Precisamos conhecer um pouco mais e aprender a delegar esse poder para resolvermos também essa questão. Poder de fazer e revogar leis. Quando nós delegamos esse poder ao Estado e ao governo, foi para que as leis venham proteger a moral. No entanto, essas leis que deveriam estar protegendo a moral e zelando pela nossa liberdade, estão sendo usadas exatamente para nos aprisionar, para nos perseguir. Estão sendo invertidos os valores e a função das leis. Só para ter uma ideia, nós temos leis casuísticas, inclusive artigos da Constituição, inseridos na Constituição para proteger a corrupção e não a moral. Nós já falamos isso nos vídeos anteriores sobre a economia, quando falamos inclusive das trapaças nas regras do jogo da economia. Poder de criar e lançar impostos. Veja bem, nós conferimos poderes ao Estado, nós concedemos poder ao Estado para criar e lançar impostos. Mas impostos, gente, para arrecadar o suficiente para a manutenção do Estado em bom funcionamento. No entanto, o que está acontecendo? Está sendo usado essa prerrogativa de criar e lançar impostos para empobrecer a nação. Uma carga tributária insuportável, inclusive impostos diretos e indiretos, que transformaram as nossas empresas nacionais em verdadeiras coletorias de impostos. E a carga tributária é tão grande que ela é uma das principais causas de corrupção e de empobrecimento da nação. Esses impostos, que eram para ser arrecadados pelo Estado e revertidos em benefício da nação, estão sendo desviados para pagamento de juros de uma dívida que precisa ser conhecida e precisa ser auditada, que nós sabemos que foram criados em cima também da corrupção. Ou seja, os impostos que é para financiar o Estado, para nos ajudar, está sendo usado como instrumento da tirania. Poder para gerir o Estado e criar cargos na maior empresa do país. Veja que poder extraordinário. Os governos recebem o poder de criar cargos para gerar emprego na maior empresa do país, que é o quê? O Estado. O Estado nada mais é, como já dissemos, uma empresa. E esse Estado cria, o governo, à frente do Estado, tem a prerrogativa de criar cargos e gerar empregos. E esses empregos estão sendo desviados, inclusive, para fins eleitoreiros, e nós estamos vendo, inclusive, pessoas que vão fazer concurso e os concursos sendo fraudados, os beneficiários da oligarquia sendo privilegiados, recebendo informações privilegiadas para passar nos concursos. E não só isso, mas muitos políticos estão usando essa prerrogativa para nomear pessoas também sem concurso público. E essas pessoas estão lá sem 10º, sem férias, sem garantia nenhuma, de forma que amanhã pode ser demitido, sair com a mão na frente e outra atrás, sem garantia das suas, digamos assim, dos seus direitos constitucionais. Enquanto isso, o próprio Estado, que não cumpre essa obrigação, está cobrando das empresas privadas a lei com rigor, né? Cumprindo com total rigor. As pequenas e médias empresas nacionais estão sendo exigidas pelo Estado o cumprimento da lei quando ele mesmo não cumpre. E pasmem, essa questão dessa quantidade imensa de pessoas trabalhando no Estado sem ser concursado ou sem também as garantias legais, acontece dentro do Congresso Nacional. Não tem milhares de servidores dentro do Congresso Nacional que estão lá trabalhando sem nenhuma garantia, sem concurso público a serviço dos políticos. Isso também acontece nos estados e nos municípios, né? É uma coisa muito séria que precisamos resolver. Não demitindo as pessoas, mas resolvendo a questão delas para que elas tenham estabilidade, tenham segurança e não fiquem, digamos assim, submetidas à humilhação de ter que atender às imposições dos políticos corruptos que estão fazendo mau uso dessa prerrogativa. Poder para declarar a guerra e fazer a paz. Essa aí é demais. Quando nós votamos no governo, nós concedemos a ele a prerrogativa para fazer a guerra e a paz. E aí nós precisamos ficar muito atentos, porque os governos irresponsáveis estão permitindo que de repente aconteçam as guerras. O Brasil é um país de paz. Nós não deveremos jamais admitir qualquer incidente no Brasil que possa nos levar a uma guerra, como aconteceu, por exemplo, na Iugoslávia, que terminou dividindo a nação Iugoslávia em 7.
e o território também foi dividido. Como recentemente aconteceu na Ucrânia, que as oligarquias financeiras internacionais chegaram lá e fabricaram uma guerra, dividiram a nação. A nação dividida, ela fica enfraquecida, fica mais fácil de ser roubada as suas riquezas, o seu patrimônio. Portanto, gente, quando uma nação é tiranizada, ela em seguida ela é escravizada. A tirania é a usurpação da riqueza, a usurpação do direito e a aplicação da violência, que é a escravidão. É montada em nossas costas e nós nos tornamos escravos. Aqui no Brasil, nós já estamos vivendo um regime praticamente de servidão. Precisamos dar a volta por cima e começar a rever essa forma de delegar poderes ao Estado e aos governos. A precaução que devemos ter diante do gigantismo dos efeitos das nossas decisões no aparentemente simples processo de delegação de poderes, que é o ato de votar, nos adverte. Precisamos urgentemente aprender tudo sobre demarquia e programa de governo, pois só assim teremos a solução para os nossos problemas. Nos vídeos seguintes, integrantes desta temática, são 21 vídeos depois desse, mostraremos como participar e proceder na demarquia, dando início à elaboração de um programa de governo. Inicialmente, recomendamos conhecer os princípios fundamentais de um programa de governo ético. E, para tanto, nós recomendamos assistir ao vídeo POL 16, para começar. Esse vídeo POL 16, gente, está disponibilizado no YouTube e no site da Unimérito, dentro da temática política. Você acessa o site da Unimérito, www.unimerito.com, e assista a esse vídeo POL 16. Lá estão todos os vídeos que nós temos apresentados à sua disposição. Quando nós dizemos adquira os vídeos, faça a sua coleção, nós não estamos dizendo a você que compre os vídeos, faça a coleção, estamos dizendo que adquira. Nós disponibilizamos para que todos conheçam a verdade. Quem quiser adquirir a mídia física, nós temos também para fornecer. Aí sim, tem um pagamento. Mas esses que estão lá estão disponíveis para que todas as pessoas acessem e conheçam. Recomendamos a sua atenção para o fato de que, no sistema do mérito, os programas de governo são elaborados com base no princípio da suficiência, que é adotado pelo próprio sistema do mérito, ou seja, sem as amarras do princípio da escassez, que é adotado pela oligarquia. Portanto, riquezas e dinheiro não serão problemas. Para que você entenda melhor sobre isso, seria bom que entendesse um pouquinho mais de economia e finanças. Para tanto, nós recomendamos assistir aos vídeos das temáticas 04 e 05 sobre economia e finanças, que estão disponibilizados no YouTube e no site da Unimérito, www.unimerito.com. Outra recomendação importante é que a elaboração dos programas de governo devem partir das instâncias comunitárias, ou seja, das comunidades, rumo à instância nacional, aqui na capital federal, em Brasília, onde ocorrerá a sua consolidação para aplicação em âmbito nacional. Os cidadãos e cidadãs deverão ser convidados, incentivados e orientados a participarem da elaboração dos programas de governo. Essa é uma das características fundamentais da demarquia, ao contrário do que ocorre na oligarquia, onde os cidadãos são excluídos do processo de gestão da coisa pública. Isso explica por que as nossas ideias e sugestões nunca são acolhidas pelo antigo e obsoleto sistema Sococa. É que as nossas ideias, quanto melhores forem, mais adequadas são para a demarquia e mais incompatíveis com a oligarquia. É como se estivéssemos forçando a barra, oferecendo peças, rolamentos e carretas do câmbio de uma Ferrari modelo 2015, de última geração, para serem adaptadas e montadas para conserto do câmbio danificado de um Fusca modelo 1962. A efetiva participação dos cidadãos deverá ser também em forma de fiscalização,
mas, sobretudo, apresentando seus pleitos, sugestões e propostas que, após recebidos, serão tabulados, classificados e convertidos em itens do programa de governo. Os itens do programa de governo devem ser divididos e classificados por especialidades que darão formas aos ministérios: economia, educação, da saúde, meio ambiente, etc. E devem ser aplicáveis tanto nas instâncias comunitárias como nas municipais, regionais e nacional, naquilo que couberem. Os itens do programa de governo seguirão a trajetória que parte da comunidade, que é a instância comunitária, rumo à capital federal, que é a instância nacional, onde receberão o formato definitivo para aprovação final e posterior execução. Os programas de governo devem ser elaborados, amplamente discutidos, debatidos e pré-aprovados pelos cidadãos, por todas as pessoas, durante o curso dos trabalhos, e a sua aprovação final competirá também a todos os cidadãos, a nação, em um evento especialmente preparado e convocado para esse fim, que pode ser eleições, plebiscitos, referendos, etc. Um programa de governo, após finalmente aprovado, será implementado pelo governo eleito para esse fim e deverá ser continuado pelos governos sucessores, conforme as regras que deverão ser estabelecidas pela Constituição. O programa de governo deve ser apresentado e detalhado item a item, agrupados por especialidades e em forma de metas e premissas, conforme já vimos, que vão dar forma à estrutura organizacional do governo, como nos exemplos a seguir. Exemplo de plano diretor de metas para o Brasil, um conjunto de premissas básicas, ações e metas a ser submetidos, apreciado e aprovado pela nação brasileira. E após isso, ou seja, após a aprovação e essa elaboração, ele é adotado pelo Estado para ser executado pelos governos, como programa de governo. O exemplo de premissas básicas para a presidência, certo? Metas e premissas para a presidência cumprir. O exemplo é esse aqui, é 101. Pacificar a nação decretando a grande anistia, ampla, geral e restrita, abrangendo todas as órbitas privadas e públicas, sejam elas das esferas administrativa ou jurídica, inclusive principalmente as dos direitos civil, penal e tributário. Esta premissa, no momento oportuno, nós vamos debater sobre ela e apresentar mais detalhes a respeito do que seja essa grande anistia. Outra premissa de número E102, quer dizer, que é a premissa número 2 do eixo E1. Está assim redigida: instituir e oficializar como princípio fundamental constitucional para adoção e garantia pelo Estado brasileiro no território nacional o princípio da honestidade, cujo enunciado é: todo cidadão brasileiro é honesto desde o seu nascimento até prova em contrário. E o Estado será o grande e único avalista dos cidadãos. Premissa é 103. O exemplo que damos é instituir o crédito pleno e público extensivo a todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam cidadãos brasileiros e empresas nacionais. Isso desde o primeiro momento dos seus nascimentos com vida e das suas constituições, respectivamente. Outro exemplo de premissa é 104, ou seja, a premissa número 4 do eixo E1, é instituir, regulamentar e implantar o DIC, Documento de Identificação do Cidadão, como documento de identificação único de porte obrigatório para todas as pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados, incorporando a ele, além de todas as funções atuais, a função de cartão de crédito. Outro exemplo de premissa do eixo E1, premissa de número 5, é esta: instituir, regulamentar e implantar o DIEM, Documento de Identificação da Empresa Nacional, como documento de identificação único de porte obrigatório para as empresas nacionais, pessoas jurídicas, conferindo a ele, entre outras, a função de cartão de crédito. Convém lembrar que as premissas básicas de um plano de metas e ou de um programa de governo, como estas que apresentamos, uma vez aprovadas pela nação, serão convertidas automaticamente em políticas públicas de Estado e de governo, para execução pelo poder constituído,
que é o Executivo, e serão rigorosamente fiscalizadas antes, durante e depois da sua execução pelo Poder Constituinte, que é o Poder Deliberativo. Adquira os vídeos, faça a sua coleção completa, mas lembre-se de fazer uma capacitação em ética, cidadania e gestão, para obter o embasamento necessário para trabalhar tanto na elaboração como na execução e fiscalização de planos e programas de governo. É o novo, gente, trazendo muitas oportunidades para todos. Convide seus amigos e familiares a tomarem conhecimento e virem participar da Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética. Ela é a grande escola que nos ensinará a elaborar um programa de governo ético numa demarquia, que é a verdadeira democracia, que nos empodera, reconhece os nossos direitos ao progresso e à paz. Nos vídeos seguintes desta temática, apresentaremos as metas e premissas básicas suficientes para a elaboração em conjunto. Quando eu falo elaboração em conjunto, é nós todos participando, né? De um plano de governo ético a ser adotado e implantado pela Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética. Vamos, gente, à demarquia, que é a verdadeira democracia. E quando eu convido para irmos à demarquia, quando eu digo vamos à demarquia, eu estou dizendo vamos trabalhar juntos, vamos nos unir, vamos construir este programa de governo, vamos, enfim, elaborar esse programa de governo, vamos aprovar, vamos aprender como é que faz, para que nós tenhamos garantidos os nossos direitos, o atendimento das nossas necessidades, os nossos empregos, os nossos salários, etc. Na verdade, a demarquia, gente, é uma grande festa. E por isso temos dito, vamos à festa.